Bem informado, só ficar atento aqui aos nossos telejornais. Eu já estou com o doutor Enio Ziman, que é dermatologista, seja muito bem-vindo. Obrigado. E hoje vamos falar sobre alergias dermatológicas, porque a gente fala assim, eu tenho alergia. Que alergia? Hoje todo mundo tem alergia, né? Não é verdade. Qualquer coisa que coça, qualquer coisa que é irrita, um pouco diferente, né? Já, não, eu sou alérgico. É uma coisa até que a gente acha interessante, que é bonito justificar o seu problema com alergia, né? Eu estou espirrando porque eu sou alérgico. Eu tenho coceira porque eu sou alérgico. Parece que é chique falar que é alérgico, né? Doença de rico. Mas não é não. Não. Muito pelo contrário. A gente tem aqui os nossos mitos e verdades. Aproveite para mandar suas perguntas também, que o doutor Enio já vai esclarecendo as nossas dúvidas. Olha, vamos ver o primeiro. Dermatite e eczema são a mesma doença. Mito. Mito. Dermatite é um termo bastante amplo. Qualquer tipo de processo inflamatório pode ser chamado de da pele, pode ser chamado de dermatite. O eczema é uma coisa mais específica. A gente tem os eczemas de contato, os eczemas lumulares, os eczemas atópicos. Essa aqui é a dermatite de contato. Seria aquela, popularmente dizendo, aquela alergia a alguns componentes, será uma bijuteria? Normalmente ou é outros frequente. produtos, né? Frequente, né? Então ficam com essas bolinhas, essa vermelhidão? Perfeitamente. E esse é um caso que a primeira suspeita, logicamente, é a bijuteria. Até fica a sugestão para o pessoal que mexe com bijuteria, acabamos de falar sobre isso, utilizar uma linha de hipoalergênicos de bijuterias. Também, né? É uma verdade. Coisa bastante interessante. Vamos ver mais uma foto que a gente tem de dermatite atópica. O que é essa dermatite atópica, doutor Enio? O atópico é aquele indivíduo que tem propensão a ter problemas alérgicos. Ele vai manifestar isso ou pelo aparelho respiratório ou pela pele mais frequentemente. E aí pode ser uma alergia à planta, a qualquer coisa. Planta, a poeira, aos fungos. No nosso meio é muito comum o ácaro da poeira. Na Europa, no hemisfério norte, os pólens são muito frequentes. Então, tanto a gente pode ter na pele, como a gente está vendo nessa foto, então, como nas vias respiratórias, né? E muitas vezes associado. As Aquele duas indivíduo coisas? que tem aquela criança que tem um eczema de pele, etc., tem que ser acompanhada porque ela pode vir a ter uma rinite, uma asma. Já é um sinal, então, né? É um aviso. Vamos ver mais uma foto? Tem mais uma? Tem do eczema? Aqui pode ser uma alergia a produtos químicos também? Pode, mas esse tipo de eczema que pega bastante a face lateral, também chamado de desidrose, tem um pouco a ver com problemas de transpiração. Isso. Normalmente o pessoal confunde muito isso com o tal do ácido úrico. É verdade. E ácido úrico não dá problema na pele, não. Dá problemas renais, dá outro tipo de problema, mas na pele não. Então, se tem problema na pele, tem que buscar um dermatologista, pode ser eczema ou outros problemas também, né? Perfeitamente. A gente tem agora outro mito ou verdade, alergias de pele podem ser contagiosas. Mito. Mito, A alergia não é contagiosa porque não tem uma origem bacteriana ou fúngica. O que a pessoa pode ter é uma alergia a um fungo, alguma coisa desse tipo, mas ela não propaga, não transmite a outra pessoa. Tá. Vamos ver mais um? A urticária é uma alergia de pele que causa coceira e vermelhidão e pode aparecer em qualquer área do corpo. Verdade. 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 A urticária normalmente tem uma origem alérgica, ela pode ser influenciada por uma porção de fatores, como clima, como estresse, mas ela normalmente tem uma origem inicial alérgica. É um paciente, muito frequentemente, aquele paciente atópico que nós citamos, ele vem a ter uma urticária também. Agora, a gente vê duas fotos completamente distintas, né? Aqui parece vergões, quer dizer, parece que a pessoa coçou tanto que acabou levantando vergão. Já no outro, parece uma picada de um inseto que inchou, né? Isso mesmo. As urticárias são reações em que predomina a ação da histamina, que é uma substância que o nosso sistema imunológico utiliza para puxar a defesa para o local que está sendo atacado, vamos dizer. E no caso da urticária, há um excesso dessa histamina que circula pelos glóbulos brancos e quando a pessoa realmente se coça ou se escoria ou tem alguma coisa que faz pressão em cima, ela esparrama aquela histamina no local e acaba tendo esse tipo de reação. Olha, isso daqui deve arder também, não arde? Arder, coçar. Normalmente, quando a gente fala em um antialérgico, a gente está falando, na verdade, em um antihistamínico, uma substância que bloqueia o receptor que vai fazer com que a histamina cause essa reação. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Tem mais fotos, ó. Urticária ao frio. Ao frio? Ao frio. Isso é terrível. Sim, mas porque tem você não jeito. controla, né? Quer dizer, esse é um a teste temperatura. com o gelo. Né? Olha. Muitas vezes a pessoa, quando pega vento
ela empola todinha. Quando entra numa piscina, ela fica cheia de microempolazinha, fica toda empoladinha. Mas acaba muitas vezes não associando com o frio, né? Pensa foi alguma coisa que comeu naquela época ou alguma, sei lá, alguma reação de algo que passou pelo corpo, um animal, um inseto, alguma coisa, né? Para isso nós usamos o contato com o frio, o contato com a água, que tem pessoas que têm a urticária desencadeada pelo contato com a água, tem pessoas que têm urticária desencadeada pelo contato com o sol, urticária solar. Por isso que é importantíssimo, gente, a gente ir ao médico para fazer o teste. Volta e aí a gente já vai mostrar para vocês como é feito o teste, por que esse teste é tão importante e o que ele pode mostrar, quais alergias, né, que principalmente ele mostra. Volto, doutor Enio, já teste alergênico, o que a gente pode esperar? Quer dizer, como é feito esse teste, doutor Enio? O alergista, ele é um eterno detetive, ele está sempre tentando descobrir o que causou a reação alérgica. Então nós temos uma porção de recursos, o principal deles é a história clínica, é a conversa com o paciente, que vai nos contar o dia a dia dele. Existem exames de laboratório que podem nos auxiliar, mas o teste alérgico é a arma principal que diferencia o alergista dos outros especialistas que tratam a alergia também, como os pediatras, como os clínicos, como os otorrinos, os pneumologistas, os dermatologistas. O teste alérgico nos propicia uma espécie de um ensaio biológico. Deixa eu virar aqui. Isso. Essa caixinha aqui, ela é interessante, que aqui a gente coloca uma gotinha de cada substância a ser testada, utiliza um apetrecho como esse, que é um multipontor. Antigamente se fazia o teste um por um. Agora se faz. Hoje nós temos esse, a gente coloca aqui, ele só entra na posição correta, não entra na posição errada. Entra aqui e eu vou na pele do paciente. Vem nas costas normalmente? Nas costas, ou pode ser feito no braço. Quando é criança a gente faz muito na perna. Uma ligeira pressão, totalmente indolor. Aguardamos 15, 20 minutos e as regiões que o teste venha a ser positivo levantam uma pápula. E aí você já sabe, por isso que se encaixa a tampinha aqui. Isso. Então aqui a gente sabe o que é aves, nozes, camarão, amendoim. Perfeito. Já desse lado, ó, a tia é alérgica a camarão, sabia? Se ela come, empipoca tudo. E tem graus de alergia que a pessoa pode virar óbito, né? Porque fecha totalmente e não respira, né? Perfeitamente. Felizmente não é uma coisa frequente, é uma coisa que a gente está aí para tentar prevenir, mas existe o risco. Depois, ó, G é grama, pena, controle negativo. O que é controle negativo? Controle negativo é o seguinte, é uma gotinha de soro que a gente coloca justamente para naqueles casos que o paciente empola só de encostar a mão, a gente diferenciar. Então, de repente, quando reagem todos os testes, inclusive o controle negativo, gente, isso não é válido. Aí eu vou ter que recorrer a um exame de sangue, uma dosagem de imunoglobulina específica. Para ter mais uma certeza do teste, Exato. né? Depois, algodão, peixe, tomate, laranja, gema, leite, cacau, porco, clara. Controle positivo, que é a mesma coisa que você disse, mas num outro contexto. Na realidade, o controle positivo, ele é uma gotinha de histamina, aquela histamina que a gente fala do antihistamínico, que provoca tudo isso, e a gente coloca o teste em cima para fazer uma leitura comparativa. Aquele que reage mais do que histamina é um extremamente positivo, é um positivo 4 cruzes. Aquele que reage um pouquinho só e a histamina reage bastante, a histamina equivale a 3 cruzes de reação. Depois a gente tem gato, cão, pó, lã, fungo, tabaco. Ih, nessa parte aqui eu já tô cheia. E aí a gente tem que reparar também, eu acho que não é só fazer o teste. A gente tem que ver o sinal que o corpo da gente vai demonstrando a cada produto ou cada ação que você tem, que você sente uma reação no seu corpo, né? Perfeitamente. O teste deve ser interpretado comparando com a clínica. Não adianta eu ter uma reação muito forte, por exemplo, com ovo, e o paciente me fala, olha, eu como ovo todo dia, não tenho nada. Não dá nada, né? Ele digere esse ovo e não tem problema nenhum. A gente tem várias perguntas aqui, várias dúvidas. Vamos pegar a primeira delas, para o doutor já esclarecer. Da Juscelane. Existe tratamento para dermatite de contato ou é só controle sobre a causa da alergia? No caso da dermatite de contato, o principal é a exclusão do causador. Porém, nós temos vários tipos de artifícios para isso. Por exemplo, a pessoa tem alergia ao esmalte, muito frequente. Quase todas as linhas têm os esmaltes hipoalergênicos. Ela vai procurar utilizar apenas o esmalte hipoalergênico. Mas é engraçado que eu tenho uma amiga que tem alergia ao esmalte, só que ela não tinha nada na unha, ela tinha nos olhos. Aí você fala, então deve ser a maquiagem. Não, pintava as unhas, depois passava a mão no olho. E aí ficava com um risco onde, de fato, a unha encostou.
Então, quer dizer, é mais complexo do que a gente imagina, Normalmente, alergia ao esmalte em especial, a gente vê na região das pálpebras, nessa região. São lugares que a mão vai toda hora, né? E não na unha, né? O esmalte deixa resíduos na pele. É verdade. Então, Jocelane, conversa com o seu médico, tá? Vamos ver mais uma? Francisco, foi o dermatologista e o mesmo me disse que tem o dermatite de contato e dermatite atópica. Isso está certo? Posso ter os dois tipos? Não só está certo, como o atópico é aquele indivíduo que tem propensão a ter reações alérgicas. O atópico pode ter asma, pode ter uma rinite, ele pode ter uma urticária, ele pode ter uma dermatite de contato. E é comum a associação, ele ter alguns desses associados. Então, é possível que ele tenha mesmo esse diagnóstico como o médico fez, né? Normalmente, o indivíduo que tem dermatite de contato tem uma certa propensão à alergia e é bastante comum. E hoje existem muitos tratamentos diferentes para todas essas alergias, existem até as vacinas, né? Em alguns casos. Perfeitamente. As vacinas consistem em utilizar aquele próprio produto que causa alergia em doses bem diluídas. Há muitos anos começaram a utilizar, naquela época os alergistas varriam o quintal e juntavam a poeira para fazer chá e fazer vacina. Hoje tudo isso é feito em laboratório com uma técnica bastante sofisticada e vai só proteína mesmo causadora recolhida do ácaro, daquele bichinho que tem dentro da poeira. Nossa, esse aí é terrível. Esse é o famoso. Normalmente eu deixo isso em cima da mesa, as crianças não resistem a brincar com o bichinho. Porque se ele fosse grande assim, a gente visualizava e matava, né? Agora eles são microscópios, olho nu, a gente não consegue ver, né? E presentes em todos os lugares que a gente possa imaginar. Travesseiro, então, aquilo é o centro dos ácaros, né? Existem trabalhos mostrando que se a gente abrir um travesseiro usado por alguns meses, a gente tem uma substituição de grande parte da matéria dele por ácaros e restos de ácaros. E fezes de ácaros, né? Perfeito. Por isso que aquela capa de travesseiro protetor é importante também, né? Para não deixar que... Porque a gente acaba suando. E os ácaros comem esses resíduos da pele da gente, né? Até os não alérgicos, né? Porque é nojento, gente. Vamos falar o português correto, né? Se você pode criar uma barreira, por que não? Perfeitamente, não é? É higiênico. Higiênico. Vamos ver mais um? A Marta, suor pode dar alergia? Toda vez que suo muito, fico me coçando e com vergões vermelhos nos braços. Na realidade, nós não reagimos ao suor da gente. O sistema imunológico não identifica. Mas existem quadros que a gente chama de urticária colinérgica que são iniciados juntos com a transpiração. A mesma substância, a acetilcolina, que controla a transpiração, ela desencadeia a pápula de urticária, aquela coisa toda. E o indivíduo passa a ter uma reação no momento que ele começa a transpirar. Quer dizer, não foi o suor que causou aquilo. Não. Esse não é alergia ao meu próprio suor. Mas ele ajuda nesse processo alérgico, né? É uma alergia que acontece quando eu transpiro. Vamos ver mais uma? Tem que ir no médico, hein, Marta, para fazer o tratamento certinho. A Olga pergunta o seguinte: quais são os hábitos adequados para uma pele com dermatite atópica? Existem produtos específicos? Volto e o Dr. Enio Ziman já explica para a gente. Com o Dr. Enio Ziman, olha, a Olga deixou uma pergunta para a gente. Quais são os hábitos adequados para uma pele com dermatite atópica? Existem produtos específicos? Sim, existem. Sim, né? Realmente, uma das principais características da pele do atópico é que ela resseca e ela perde aquilo que a gente chama de barreira cutânea. Aquela proteção natural, né? Composta por queratina e pela oleosidade natural da pele. Então, as dicas seriam usar hidratante. Qual que é hidratante? Na realidade, usar hidratante é importante. Existem hidratantes bem melhores, bem mais específicos, que repõem a oleosidade da pele natural da forma como ela deve ser reposta. Mas o uso de hidratante sempre vai ajudar. Banhos rápidos, não quentes demais. Evitar o uso de esponjas, buchas, coisas que sejam abrasivas. Porque às vezes, como coça, a tendência do paciente se esfoliar. Ele tira muito a proteção da pele. E tomar cuidado com os produtos que passa, né? Porque às vezes faz um produtinho natural que leu não sei aonde que é legal e isso pode complicar ainda mais a situação, né? Pode causar uma dermatite de contato. Porque não é porque é natural que não faz mal pra gente, né? Perfeitamente. A cocaína não vem de uma folha, então a gente pode dizer que ela é natural. Tabaco. O tabaco também não deixa de ser um produto natural, então o natural pode te matar do mesmo jeito também. Fala com o médico e segue direitinho a indicação dele, viu, Olga? Vamos ver mais uma? Fátima, uma criança que sofre com eczema pode entrar na piscina ou no mar? Uma criança que sofre com eczema, ela tem que ter uma vida normal, ela pode entrar. Mas é óbvio que quando ela está naquela fase aguda, ela não vai ter condição de entrar numa piscina com grande quantidade de cloro.
todos os cuidados devem ser tomados. Ela tem que ser tratada, tem que usar alguma coisa que abrande aquela exudação, que é aquela umidade que fica na pele. E à medida que ela for melhorando, ela vai poder entrar, ela deve levar uma vida normal, inclusive porque o exercício é bem favorável para o desenvolvimento. Né? Agora, eczema pode dar no couro cabeludo também, não pode? Pode, bastante frequente. E aí é complicado, né? Porque a pessoa vai escovar o cabelo, machuca, começa a coçar, tirar a casquinha, e isso pode prejudicar mais, né, doutora Enio? Exatamente. Muito influenciado por estresse, por ansiedade, às vezes por alguns fungos que se desenvolvem nessa região, especialmente quando a pessoa fica muito tempo com o cabelo úmido ou transpira muito, o uso de boné, de capacete também, que é essencial para quem utiliza moto ou mesmo para trabalho, mas muitas vezes propicia uma atmosfera irritante para o couro cabeludo. E aí o cuidado e o tratamento é diferente daquela eczema de pele mesmo, em outras regiões, né? Perfeitamente. O cuidado deve ser individualizado, cada paciente deve ter os seus cuidados. Tem aquele paciente que vai querer utilizar um produto cosmético, um amaciante do cabelo, uma tintura. Então tudo isso tem que ser feito, tem que ser escolhido o material apropriado para utilizar, para não agravar o quadro. Gente, quem vai te orientar em relação a isso é o médico, viu? Não é pra você chegar no salão e perguntar pro cabeleireiro, porque cada um no seu quadrado. Não é? E depois pode dar uma complicação séria para a saúde. Vamos para a última pergunta? Vamos ver de quem é, da Natália. O sol é bom para quem tem alergia de pele? É verdade que ele ajuda a secar as feridas? O sol é bom para tudo, né? Sol é vida. Mas tudo que é bom tem que ser usado com moderação. Então o sol ajuda a secar as feridas, o sol... um dos tratamentos para dermatite atópica, por exemplo, é a exposição ultravioleta, controlada quando não é possível que seja com sol, mas o sol da manhã, o sol do final da tarde é benéfico. Queimadura solar, obviamente, prejudica. Por isso tem que tomar cuidado no horário também, que a gente vai se expor ao sol com esses machucadinhos, né? Perfeito. Olha, gente, sabe que o nosso espaço aqui, eu falo isso todo dia, mas nunca é demais lembrar. É importante porque é de prestação de serviço, é pra gente aprender. Eu aprendo todo dia um monte. Sei que você em casa também, mas quem faz o diagnóstico é o médico. Quando a gente vai no consultório, quando ele entende o nosso caso com individualidade, aí faz o diagnóstico certinho e o melhor tratamento indicado para o nosso problema, porque a gente pode ter vários problemas associados, né, doutor Enio? Claro. Vou passar para vocês os contatos do doutor Enio Ziman, que é dermatologista, querendo sugerir um tema, fique à vontade, mande para a gente, ele retorna, a gente fala sobre ele. E no site, ó, www.dermatoenio.com.br, você tem outras matérias também legais para você se informar um pouco mais e os contatos do doutor Enio. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, obrigada. Adorei, foi uma aula que o senhor deu para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada mesmo, parabéns.